Oi, gente! Vamos dar continuidade aqui aos vídeos explicativos. E aqui eu estou com com o livro de geografia, o livro do aluno, o APS, né, de geografia, na página 101. Então, nós estamos falando como foi formada a população brasileira. Então, agora nós vamos falar dos brancos, que são, na verdade, os portugueses, e depois nós vamos falar dos negros, tá bom? Então, diz aqui: os brancos que mais influenciaram a formação do povo brasileiro foram os portugueses. No nosso dia a dia, um exemplo da influência portuguesa está evidente na língua oficial do Brasil. Então, o que acontece? Quando os portugueses chegaram no Brasil, obviamente, nós já sabemos que os índios já moravam aqui. Porém, como os índios são da mata e para eles nada importa esse negócio de riqueza, os brancos acabou tomando conta dessas terras e governando o Brasil por algum tempo, até que a gente conseguisse a nossa independência. Então, até então, ele era parte de Portugal. E com isso, a língua oficial ficou para a língua portuguesa, que é um derivado, que ela vem de Portugal. Por isso que existe o português Brasil, o português Portugal. Como o Brasil, desde essa época dos portugueses que invadiram nossas terras, também foram invadidos não, né? Foram imigrados outros países, pessoas de outros países, a língua ela foi se modificando com o passar do tempo. Por isso que ela é um pouco diferente do português Portugal, um pouco. E nós temos vários sotaques, né? Dependendo da região do Brasil, o sotaque e algumas palavras, elas têm significados, são palavras diferentes com o mesmo significado. Por exemplo, o aipim e mandioca. Eu, aqui na região do Paraná, onde eu moro, falamos mandioca. Mas em alguns lugares se fala aipim, igual sacolé e picolé. Aqui no Paraná, na região que eu moro, no interior, nós falamos picolé, né? Sorvete de palitinho, por exemplo. Em alguns lugares é sacolé. Então, é a mesma coisa, sacolé e picolé, aipim e mandioca, porém, em determinados lugares tem essas palavrinhas diferentes, tá? Mas é por conta mesmo dessas modificações que teve aí no decor da nossa língua, porque o Brasil, ele é um país só de imigrantes no início. Foi se tornando brasileiros quando um português casou com um espanhol e tiveram um filho dentro das terras brasileiras. Então, esse filho nasceu brasileiro porque nasceu dentro do Brasil. Mas dizer que se você for pesquisar os antecedentes dos seus familiares, alguém vai ser de outro país. Pode ser um tataravô, mas alguém vai ser de outro país. Continuando aqui, nós temos essa musiquinha. Eu não conheço a musiquinha, então eu vou só ler esse trecho que eles citaram aqui no livro, que diz assim: Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu, fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Então, o que quer dizer? Que antes do Cabral já existiam os índios, e essa terra já existia, mas que daí chegou, né, o Cabral e tudo se modificou. Então, você vai procurar no dicionário, se você não tem dicionário, no nosso amigo Google, o significado da palavra Pindorama. Você vai escrever essa questão no caderno, vai colocar a página, tá? Página 101. E no caderno de geografia, você vai escrever a questão e vai responder, pesquisar o que significa Pindorama. E vai a número 2. Se você conhece alguém que segue as tradições da origem portuguesa ou que é de origem portuguesa, enfim, você vai escrever aqui. E aqui nós temos uma brincadeira que eu, particularmente, quando era criança, eu brincava muito com essa brincadeira, que é o passa-anel. Então, procure aí com vô, com vó, com tio, tia, pai, mãe, primo, irmão, enfim, para vocês brincarem de passa-anel. O passa-anel, ele tem que ter as pessoas que você vai passar na mão, o anel. Uma pessoa para adivinhar em quem você deixou o anel, na mão de quem. E você que vai passar o anel. Então, você vai passar de mão em mão o anel, ou um objeto pequeno, e vai escolher uma pessoa para deixar
na mão dessa pessoa. Só que ninguém pode ver que você deixou o anel ali. E esse terceiro que vai escolher, ele vai... Escolher não, né? Ele vai adivinhar em quem você deixou o anel. Se ele acertar, ele passa o anel. Se ele errar, a pessoa que você deixou o anel passa o anel. E você vai pro lugar para tentar passarem o anel na sua mão. É muito legal essa brincadeira. E ela é de origem portuguesa. E eu, quando criança, brincava muito de passanel com os meus amigos. Na página 102, nós vamos falar sobre os negros, tá? Então, aqui diz assim, a partir do século XVI, cerca de 4 milhões de africanos de diferentes grupos étnicos foram escravizados e trazidos para o Brasil. Nós já estudamos sobre a escravização dos escravos. Pessoas de diferentes línguas e tradições foram obrigadas a viver juntas e a trabalhar em condições subhumanas. Já falamos sobre as condições dos escravos. Apesar de a escravidão ter sido abolida há mais de 100 anos, a desigualdade social entre brancos e negros continua a ser um grave problema. Realmente, existe muito racismo ainda no nosso Brasil, e esse racismo é uma consequência dessa época da escravidão. E olha quanto tempo faz que foi abolida a escravidão. Não era mais para existir esse racismo, hein? Vamos lá, número 1. Os gráficos ao lado mostram os anos de estudo da população em algumas regiões metropolitanas do Brasil. Então, aqui nós temos 2 gráficos, um de 2001 e outro de 2011. Vamos lá, comparando os de 2001 e 2011, houve aumento dos anos de estudo da população negra? Ou seja, com o passar do tempo, houve aumento de negros em escola, de negros em faculdade? Então, você vai olhar o gráfico e vai responder aqui no livro. Em 2011, onde a população negra teve mais anos de estudo? Então, você vai olhar aqui em 2011 e onde que teve, qual foi o lugar que teve mais anos de estudo da população negra. E vai escrever aqui no livro, tá bom? 2. No lugar onde você mora, há pessoas ou tradições de origem africana? Aí você vai responder se há ou não, tá bom? Aqui, uma brincadeira. Vamos ver se dá para fazer essa brincadeira. Durante as viagens da África para o Brasil, as mães iorubas rasgavam retalhos de roupas e criavam bonecas para os filhos, que serviam como amuletos de proteção. Essas bonecas se chamavam abaiomi, que significa encontro precioso. As abaiomis são bonecas negras feitas de tecidos amarrados com nós e tranças, sem nenhuma costura. São um símbolo de tradição, da resistência e do poder da mulher negra. Então, aqui só está apresentando um tipo de boneca que era feito na África, né? Então, ela é toda feita de pano e não tem nenhuma costura. Olha que bonita, e fica bem parecida com as africanas. E as africanas, elas são bem parecidas com as baianas, né? Lá em Salvador, lá na Bahia, há muitos negros, porque na época da escravidão foi feito lá. Então, os escravos, os negros, acabou que se alocando naquela região. Por isso que lá a maioria das pessoas são negras e se vestem assim, tá? Como que eu posso dizer? É algo trazido da cultura africana. Então, lá, que nem a capoeira. A capoeira é uma dança africana que se tornou uma tradição no Brasil. Então, veio da África. Aqui na página 103, vocês vão fazer essas questõezinhas aqui. Então, aqui diz assim, ó. As influências culturais recebidas dos povos indígenas, africanos e europeus criaram, com o passar do tempo, uma população mestiça e pluricultural. Pluri vem de plural. Plural vem de muitos. Então, pluricultural, uma diversidade cultural, tá? Os imigrantes que vieram da Europa, da Ásia e de outros países do continente americano também contribuíram para a formação do povo brasileiro. Muitas vezes as pessoas migram por motivos relacionados principalmente a catástrofes naturais, guerras, perseguição política e religiosa ou dificuldade econômica, igual nós falamos lá na matéria de história, né?
o motivo que faz as pessoas saírem da onde estão para morar em outro lugar. 1. Encontre no diagrama o nome dos principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil a partir de 1850. Então, vocês, principais, quem vieram para cá? Daí vocês vão procurar aqui no quadro. Foram os japoneses? Foram os espanhóis? Quem foram que vieram, tá? Que transformou aí, foi imigrante no Brasil e fugiu a palavra, gente. Não é ajudou, contribuiu para a cultura, algo do tipo. Fugiu a palavra que eu queria falar. Número 2. Na sua sala de aula e no estado em que você mora, há outras nacionalidades que não foram indicadas no diagrama? Se sim, quais? Então, você vai fazer o diagrama, o caça-palavras, e você vai ver, você conhece alguém de outro país que veio morar pro Brasil e que não esteja aqui? Aí você vai escrever. Se sim, quais? Se não, é não. Nos dias atuais, muitos imigrantes ainda vêm para o Brasil. Observe o gráfico. Então, aqui nós temos os gráficos de imigrantes. Consulte um mapa e um gráfico e anote o nome de 2 países de origem dos imigrantes que não são vizinhos do Brasil. Então, pode procurar no Google aqui que vieram para o Brasil, mas que não são vizinhos do Brasil. Que nem Paraguai é nosso vizinho. Uruguai é aqui perto também, a Argentina é aqui perto, mas qual desses que não é? Aí você vai escrever aqui. De qual país veio o maior número de pessoas para o Brasil em 2015? Pesquise a situação desse país e 2 motivos de imigração de pessoas. Então, aqui, se você conseguir pesquisar na internet, pode pesquisar. Se não conseguir, não tem problema, tá bom? Não precisa fazer daí. A 104, nós temos algumas pinturas com legendas, vocês vão ler essas legendas para poder responder na página 105. Então, essas 5 perguntinhas é relacionadas às pinturas, vocês vão responder. Se couber, pode responder aqui no livro mesmo, tá? Se for resposta pequena, se for resposta grande, faz no caderno. Lembrando que quando fazer no caderno, tem que colocar a página que você está fazendo. E a número 6, você vai desenhar. Então, faça um desenho ou uma pintura que represente um aspecto do Brasil atual. Então, algo marcante para você do Brasil. O que é marcante? Nem para mim, marcante é a praia. Eu amo a praia, né? Para mim, é uns pontos turísticos que eu amo. Mas tem as cataratas, tem Gramado, enfim, tem vários pontos do Brasil aqui atual. Então, você pode desenhar um ponto turístico, algo do Brasil que te chama a atenção, tá? E por hoje é isso, tá bom? Se tiver dúvida, daí vocês me perguntam no WhatsApp. Beijo, até a próxima aula.